Oi, boa noite. Boa noite, testando o som. Glória a Deus. Ô, glória. Tá ligado? Glória a Deus. Ok, som. 1, 2. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus é bom em todo tempo Jesus é bom. Tem um cachorro aqui que fica bom. Varão, não te estuda aí, né? Fiz um cachorro. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos e todas que estão nos acompanhando nessa noite aqui no podcast Inconformados Pod. Mais uma noite de muito conhecimento e onde seremos edificados. E nessa noite está nos dando a honra, né? O nosso querido irmão e amigo, o presbítero Eduardo. Deus abençoe a vida do presbítero Eduardo. Eu vou aqui abrir a oportunidade para ele estar se apresentando. O Eduardo, que é servo de Cristo, né? Tem seu cargo eclesiástico na igreja. Não sei se é pai, mas é esposo, né? Então ele vai aqui se apresentar para os irmãos. Enquanto isso, você já vai compartilhando a live, convidando mais pessoas. Nós estaremos aqui abordando o tema exegese bíblica e tipo de sermões, certo? E o nosso convidado especial é o nosso querido presbítero Eduardo, que ele vai se apresentar aí para nós. Fica à vontade. Amém. Olá, meus amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e já quero deixar aqui registrada a minha profunda gratidão por essa oportunidade tão honrosa que Deus nos concede na noite desse dia, em poder estar aqui no podcast Inconformados, essa porta que Deus abriu de evangelização para transmitir a palavra de Deus. Eu quero tributar a Deus toda a honra e toda a glória e dizer que é um prazer, uma honra, pastor César, poder estar com os irmãos aqui, né, o presbítero Antônio e toda a sua equipe aqui do podcast Inconformados. Quero agradecer pelo convite, pela confiança que foi depositada no ministério que o Senhor tem nos confiado, e hoje tratando desse assunto tão relevante, né, tão importante para nós que somos pregadores do Evangelho, ou para você que está ouvindo a live, que deseja, que esmera se tornar um pregador de excelência, fazer uma boa interpretação dos textos bíblicos. Estaremos hoje trabalhando um pouco sobre exegese bíblica e tipos de sermões, né? O que significa a palavra exegese dentro da sua raiz etimológica, quais são os tipos de sermões mais pregados pelos pregadores. Então, é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite. Como já bem falou o nosso querido pastor César, eu sirvo a Deus como presbítero ali na Assembleia de Deus Templo Central, nosso pastor-presidente, pastor Eribaldo Medeiros, o meu dirigente supervisor é o presbítero Carlos Neto, e estamos ali servindo a Deus, contribuindo para o reino do Senhor, e espero nessa noite, viu, pastor César, de alguma forma contribuir com o seu crescimento espiritual, em nome de Jesus. Com certeza irá contribuir, né? O presbítero Eduardo é casado? Sou casado com a irmã Josélia, inclusive eu mando um abraço para minha esposa, um beijo, ela está acompanhando também aí, pronto, né? Ela tá compartilha aqui, aí, viu, irmã Josélia? Josélia Fausto, né? Isso, compartilha para geral aí, para que mais pessoas, né, pastor César, sejam edificadas pelo assunto que vai ser tratado nessa noite. É pai, pastor? Sou pai, tenho um rapazinho de 11 anos, o Samuel, que agora no dia 22 está fazendo 11 anos de idade, né? Glória a Deus, que bênção, né? Então, você que já está aí conectado com a gente, vai compartilhando essa live aí para você que conhece, né? Alguém que deseja fazer uso da palavra de Deus através da pregação, que precisa ter esse conhecimento. Nós precisamos ter esse conhecimento como pregadores, né? Muito importante. Nós que já pregamos, precisamos estar sempre se reciclando, e nós temos a oportunidade nessa live de poder pegar o conteúdo esmiuçado, né? O presbítero Eduardo já estudou bastante, já leu várias obras, creio eu, né? E ele está aqui com um conteúdo esmiuçado para você, bem preparadinho, já é o bolo pronto, né?
você não vai precisar preparar nada, você não vai precisar queimar pestana, porque ele já fez isso, né, presbítero? Isso. Então aí vai compartilhando para mais pessoas, para que elas possam entender o conceito, né, como ele bem falou, etimológico da palavra exegese, né, e os tipos de sermões também, que é importante nós conhecermos, né. Eu tenho particularmente uma afeição por um tipo de sermão, né, que a gente vai abordar aqui. Eu gosto bastante, não sei se o senhor vai gostar, mas eu particularmente gosto bastante. Então nós vamos aqui para agradecer a Deus, primeiramente, né, por essa oportunidade de estar aqui, ao nosso querido presbítero Antônio, né, que é o grande... o âncora, né? O âncora, né, desse trabalho, né, que tem nos dado também essa oportunidade de estar somando juntamente com ele, dando também uma oportunidade de descansar um pouco. E vamos lá. Meu querido amigo presbítero Eduardo, eu gostaria de saber, etimologicamente, qual o significado da palavra exegese. Muito bem, pastor César, a todos os irmãos que estão ligados conosco nessa live, aqui no perfil do podcast Conformados. Etimologicamente, a palavra exegese, isso é muito importante, pastor César, nós trazemos essa definição etimológica na raiz da palavra, porque existem muitos pregadores que já pregam já há um bom tempo e não sabem o que significa a palavra exegese. Então, exegese é a junção de duas palavras gregas, né, exegese ou exegesios, dependendo da tradução, que significa conduzir para fora, extrair, pôr para fora o significado do texto, né, o que o texto quer nos informar. E é importante também, pastor César, dentro de uma fala introdutória, nós fazermos a distinção, a diferenciação entre exegese e exegese. Isso. Porque a palavra exegese, esse prefixo ek, como já foi falado, significa extrair, conduzir para fora as informações do texto. E ei significa colocar, adicionar, impor ao texto as minhas ideias, as minhas conjecturas, os meus achismos, ler o texto com o meu preconceito. É dizer o que o texto não diz, é falar o que o texto não está falando. Isso. E existe uma regra da hermenêutica que a Bíblia por si só se explica. Então a Bíblia ela é autoexplicativa. Quando a Bíblia se cala, eu não preciso ter voz. A gente não pode fazer teologia nem formular uma doutrina no silêncio das Escrituras. Então, se não existe texto, nós como pregadores devemos ser honestos, humildes para reconhecer que aquele assunto, que aquela temática, não existe um texto para consubstanciar, para contextualizar aquele assunto, entendeu? Então, ou a minha ideia, né? Ou a minha ideia, isso, né? Porque às vezes o que acontece é que a gente, muitos pregadores, né, pastores, líderes, né, eles costumam meio que forçar, né, o texto, né? Colocar no texto que não existe lá, né? Isso é uma exegese, né? Isso é uma exegese, exatamente. Então, de forma prática, a exegese bíblica é deixar a Escritura falar, né? Como o senhor bem falou, né? Isso, exatamente. A Escritura por si se fala, explica, né? O senhor tem, assim, um exemplo de um versículo bíblico, um texto, que possa nos esclarecer esse conceito na forma prática? Sim, com certeza. Eu trouxe aqui um texto, eu gostaria até que os irmãos que estão em casa abrissem a sua Bíblia, porque eu quero mostrar, eu estava até falando aqui nos bastidores com o pastor César, que eu vou estar apresentando para os irmãos na prática. Eu vou abrir as Escrituras, peço que se você tem acesso também na sua casa um exemplar bíblico, faça uso aí do mesmo, abra em Gálatas, vai ser bem rapidinho, né? 1h30 não dá para esgotar todo o assunto, né? Precisaria de um simpósio, né? Vários dias, para que a gente pudesse esgotar todo o assunto que a exegese trata, né? Mas vamos lá, bem rapidinho aqui, gente, ó. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Eu não vou ler todo o texto, pastor César, porque o texto é grande. Eu vou escolher um versículo-chave do texto para trazer a explicação. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Corra aí na sua casa, pegue a Bíblia que está empoeirada aí, né? Isso, tira a Bíblia do armário. Cheio de casa de aranha aí, né? Isso, exatamente. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Vamos lá. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Eu quero que você aí na sua casa sublinhe, grife algumas palavras aí. Primeiro, a primeira palavra que eu quero que você grife é a palavra lei. De que lei o apóstolo Paulo está tratando aqui?
primeiro que você vai ter que fazer uma abordagem da carta. Quem escreveu a carta? Paulo. Para quem escreveu? Para os irmãos ali da igreja da Galácia. Certo? Conversar com o texto, né? Isso, conversar com o texto. Por que Paulo escreveu essa carta? Por causa de uma problemática que estava acontecendo no seio da igreja. Alguns judaizantes, que se diziam vir da parte de Tiago, do pastor da igreja de Jerusalém, estavam pervertendo a fé dos irmãos da Galácia, obrigando eles a se submeter à circuncisão, ou seja, para que eles fossem salvos, primeiro eles tinham que se submeter à circuncisão, né, que era um ritual que o judeu fazia, uma aliança Deus fez com Abraão e com seus descendentes. E Paulo foi lá e deu a cara para bater como pastor daquela igreja, fundador, e ele defendeu lá o evangelho. E ele vai até dizer, pastor César, em Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 6, e no 9 também ele vai ratificar, ainda que nós, ele se inclui também, viu, no rol, ou um anjo descesse do céu e vos pregasse outro evangelho além daquele que já foi ensinado, seja anátema, ou seja, alguém que está debaixo da maldição sancionada pelo próprio Deus. Ou seja, eu admiro que vocês tão depressa se deixaram se enganar com outro evangelho, que na verdade não é outro, mas alguns querem perverter, distorcer o evangelho. Então, voltando aqui a Gálatas 3:24, que lei é essa que Paulo está falando? É a lei moral de Deus que está lá em Êxodo, capítulo do número 20, a lei dada por Deus lá no Monte Sinai a Moisés. Os 10 mandamentos, também chamado e conhecido como decálogo, né? As 10 palavras sagradas. Então a lei que ele fala aqui são os 10 mandamentos. Exatamente, a lei são os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, conforme Êxodo capítulo 31, versículo de número 28. Ele vai dizer que essa lei serviu de aio. Talvez na sua Bíblia, que muda as traduções, tem a palavra tutor, né? E essa palavra aio, ou tutor, é uma palavra grega, transliterando para a nossa língua portuguesada, significa instrutor, ou professor de crianças. Olha que coisa interessante. Essa palavra aio, né, significa paidagogos, que trazendo para o português significa instrutor. Alguém que está responsável em ensinar, professor de crianças, porque o costume na época, no período tanto veterotestamentário como neotestamentário, ou seja, Velho e Antigo Testamento, né, os pais que tinham mais condições, eles contratavam esses pedagogos, né, esses aios, né? Esses aios, esses tutores, para ensinar os seus filhos. Né? E eles mesmos, rabinos da época, os grandes mestres da religião judaica, também eram chamados de paidagogos, né? E daí vem a palavra pedagogia, né? Pedagogo, ou seja, uma pessoa que ela estuda pedagogia para ensinar, para lecionar nas escolas. Então, essa lei serviu de aio, ou seja, de instrutor. Para que propósito a lei serviu de instrutor? Para que propósito a lei foi o nosso pedagogo? Está claro aqui no texto aqui, ó. Para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados em Cristo. Olha que interessante, a lei tinha esse propósito, de nos conduzir a Cristo, porque é pela lei que nós temos o pleno conhecimento do pecado. Abra sua Bíblia em Romanos 3:20. Romanos 3:20. Quem não gosta de Bíblia hoje, né, nem vai ficar na live. Vai passar mal, vai sair da live, né? Mas eu creio que todo mundo gosta de Bíblia. Você vai permanecer e vai compartilhar com a gente. Romanos, pastor César, capítulo 3, versículo 20, vai dizer que a lei tinha esse propósito de nos revelar o pleno conhecimento do pecado. Daqui, ó. Vai compartilhando a live, viu? Isso. Mandar um abraço aqui pro nosso querido amigo presbítero Wellington, certo? Ali do Maracanã. Não é Lucila, não. É o Wellington. Não me lembro agora o sobrenome dele, mas ele esteve aqui falando de escatologia. Foi. É um homem de Deus e está nos acompanhando. Deus abençoe, presbítero Wellington. E também o Paulo também está nos acompanhando. Daniel Pereira também está nos acompanhando. Todos aí que estão nos acompanhando, que Deus abençoe. Compartilha a live, que ainda dá tempo ainda de ser edificado. Agora que a gente começou, viu? Começamos agora, gente. Aqui para meia-noite tem tempo ainda. Tem. Abriu a sua Bíblia aí? Romanos 3:20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei é que traz e que revela o conhecimento do pecado. Para que servia a lei? A lei, ela era como um espelho. O homem olhava para a lei e via que ele era um pecador.
Nenhum homem, pastor César e os irmãos que nos acompanham, nenhum homem cumpriu cabalmente toda a lei. Só Jesus. E tem muitos pregadores que têm uma ideia equivocada de que Cristo ele aboliu a lei. As leis que foram abolidas com a morte de Jesus foram as leis cerimoniais, algumas leis civis que havia, ou seja, a Páscoa. Hoje um cristão não há mais necessidade dele celebrar a Páscoa, porque a Páscoa é uma festa restrita aos judeus. Eles comemoram a libertação da escravidão do Egito. Páscoa aqui no original é Pessá, passar por cima, ou seja, livramento. Foi num dia, né, em que o anjo da morte chegou no Egito e tal, e a casa marcada com sangue era poupada por Deus, era protegida por Deus. A festa dos tabernáculos, não precisa um cristão comemorar. Isso. Né? A festa do Pentecoste, não precisa. Por quê? Porque Cristo é a nossa Páscoa. Jesus ali trouxe a Santa Ceia, instituiu uma nova cerimônia. Ele vai dizer, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E a Santa Ceia significa a nossa libertação do poder do pecado. Não somos mais escravos do pecado, somos livres do pecado. Segundo o propósito da lei, a lei, presbítero Antônio que está aqui, obrigado, viu? O negócio aqui tá bom, viu? Aleluia, rapaz. Traz mais vezes, viu? Porque... Rapaz, se eu vier pra cá umas 10 vezes no mês... Rapaz, é benção, viu ou não? Eu engordo aqui, viu? Irmãos, ó, com licença que eu vou tomar aqui um refri, viu? Eita, enquanto isso vai compartilhando, irmão, a live aí, em nome de Jesus. Segundo lugar, atenção, viu? Segundo lugar, a lei apontava para Cristo. Nenhum homem conseguiu cumprir a lei senão Cristo. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 15. Não cuideis que eu vim destruir a lei, mas vim cumpri-la. Cristo cumpriu toda a lei. E esse era o propósito, nos conduzir a Cristo. Se não fosse necessário a lei. Interessante, né? O homem não descobriria que é um pecador, a graça de Cristo não teria se manifestado, porque diz a Bíblia que, chegada a plenitude dos tempos, o Filho de Deus se manifestou, né? Se revelou, se tabernaculou, veio em carne para salvar o homem. Então foi necessário que a lei, como um espelho, mostrasse como é pecador. Aí Cristo veio para reconciliar esse homem, para reaproximá-lo novamente do Criador, entendeu? Para que o homem fosse salvo. Então, é basicamente isso. Então a lei ela foi instituída por Deus só para nos levar a Cristo. Isso, e nos justificar. E é interessante aqui, pastor César. É como diz aqui na NTLH, né, na linguagem de hoje. Certo. Romanos 3,20 diz que pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Isso. Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Exatamente, uma linguagem bem mais acessível, isso, né? Para que os nossos amigos aí, novos pregadores, aqueles que desejam ser pregadores, possam entender melhor, né? E outra coisa, para a gente já ir para um outro texto, ou já abordar uma outra pergunta aí, nós fomos justificados. Sublinha essa palavra justificados. Essa palavra justificação é uma palavra de caráter jurídico, muito presente nos tribunais, né, de jurisprudência. Significa tornar o réu inocente. Todos nós, pastor César, éramos culpados. Estávamos condenados, indo a passos largos para o inferno. Mas Cristo pagou o nosso crime. Cristo pagou a dívida que nós tínhamos com Deus, porque Adão pecou. Deus fez o homem perfeito, estabeleceu a regra, não pode comer. O homem vai lá, né? Ele usa de uma lei, de um direito que Deus deu a ele, que Deus respeita, que é o livre-arbítrio, poder para fazer escolha, poder para tomar decisões. Adão era livre para escolher obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. E você conhece a triste história. Satanás foi lá, encontrou uma brechazinha, encontrou uma mulher distraída, lançou uma proposta mentirosa, deturpou a palavra que Deus tinha dito para o homem e para a mulher, porque o diabo é o pai dos hereges, né? Ele pega falas isoladas e acaba distorcendo tudo. O homem caiu, né? Aí o homem pecou, e agora? Foi expulso do jardim, Deus coloca uma espada flamejante, guardando o caminho que dava acesso à árvore da vida, para que o homem, depois de pecar, não tomasse do fruto da árvore da vida. Imagina aí, seríamos eternos e sem perdão. Não haveria sacrifício que trouxesse perdão para o homem. Então não era punição de Deus, era Deus protegendo o homem de algo pior. Você entendeu? Então a gente pode resumir, pastor César, a história da humanidade, o projeto da redenção de Deus, em 3 estágios. Queda, certo? Não, criação, anota aí, crente, tá com papel na mão, caneta? Criação, queda e redenção. Deus criou o homem e a mulher perfeitos, sem mais semelhança. O homem caiu, agora é preciso um sacrifício. Sem derramamento de sangue não há remissão de
pecados. Por isso o Cristo veio para, através da sua morte vicária na cruz do Calvário, nos justificar e pagar a dívida que era nossa. Olha aí, que benção, tá vendo? Como é bom, né? Então, tudo isso que o presbítero Eduardo fez, esse apanhado, é para nós conseguirmos entender na prática o que é exegese, né? Isso, exatamente. Então, para os irmãos que entraram agora, dê mais uma pincelada aí, etimologicamente, o que é a palavra exegese. Muito bem, queridos, para os irmãos que estão entrando agora na live, e mais uma vez, não querendo ser repetitivo e chato, né, César? Isso. A gente faz isso, irmãos, não é para autopromoção nossa, não, irmãos. A gente faz isso para que o Senhor seja conhecido, né? O reino de Deus seja promovido e o máximo possível de pessoas sejam alcançadas. Por gentileza, compartilhe essa live aí com um amigo seu, que é pregador já, veterano, ou um amigo seu que você sabe que ele tem vontade, ele tem desejo de ser um pregador da palavra de Deus. Faça isso. Fazendo isso, você vai estar sendo um instrumento de Deus, contribuindo, semeando na vida de mais alguém. Muito bem, queridos, a palavra exegese é uma junção de duas palavras gregas, exegese ou exequésios, que significa conduzir para fora, extrair do texto as informações que o texto quer nos informar, certo? E esse prefixo ek, logo no começo da palavra, é extrair, é tirar. E tem outra palavrinha parecida com essa, que é exegese, certo? É um E e um I, que significa colocar, adicionar ao texto o que o texto não diz. Eu quero colocar a minha ideia, o meu achismo, as minhas conjecturas humanas dentro do texto. É forçar a barra, né? Isso. Daquele texto lá, que Paulo fala, a letra mata, o espírito vivifica. Aí tem muitas pessoas que atribuem esse texto, pega só o versículo isolado sem ler o contexto, atribui a letra a fazer teologia, ao muito estudar. Não faça teologia não, porque se você fizer teologia, você vai se esfriar na fé. Eu conheço um monte de irmãos que fizeram teologia e estão frios, e não existe isso. O que é que Paulo vai dizer para o seu filho na fé, o jovem presbítero Timóteo? Timóteo, conserva a sã doutrina. É digno de renobrados honorários ou dupla honra o que se afadiga na palavra. E tu conhece, Timóteo, as sagradas letras, que pode tornar-te sábio. A palavra de Deus não enlouquece ninguém, não. Só se essa pessoa já tiver um problema de esquizofrenia. É verdade. Mas a Bíblia, ela não enlouquece. Ou outra coisa, se essa pessoa quiser entender a Bíblia de forma literal, a Bíblia é um livro espiritual. Você entendeu? Aí ele vai dizer que a tua mãe Lloyd, a tua avó, tua mãe Eunice e tua avó Lloyd te ensinou, desde a tua meninice, Timóteo. Então, estudar teologia é importante. Para você que é pregador, que quer ser um pregador de excelência, que quer ter sucesso no seu ministério, na elaboração dos seus sermões, e você não gosta de ler, você não quer estudar, você já começou fracassando. Sim. Já começou fracassando. O que é que a Bíblia diz lá em 1 Pedro 3,18? Crescei na graça e no conhecimento. E como é que eu cresço no conhecimento, César? Estudando, né? Deixando a Bíblia em cima do armário, cheio de poeira? De forma alguma. Criticando a teologia. Teologia não é uma besta fera de 7 cabeças, não, irmãos. Não. Teologia é 2 palavras também. Teo é Deus e logia é estudo ou tratado, ou seja, estudo acerca de Deus. Como é que você vai conhecer Deus, os propósitos dele, os planos dele para um homem? Através da sua palavra, que é a revelação escrita. Então, vamos abrir a mente, vamos amadurecer. Você quer ser um pregador de excelência? Quer fazer uma boa interpretação bíblica, uma boa exegese? Faça teologia, uma teologia bíblica, sacra, saudável, e você vai ter muito sucesso no seu ministério. Com certeza, viu? E pegando um gancho à fala do presbítero Eduardo, a Bíblia, além de ser um livro espiritual, né? Falando teologicamente, ela é uma ferramenta de estudo científico, né? Também a Bíblia tem tudo, né? Porque você vai examinar as Escrituras, a palavra de Deus, e para nós não cometermos heresias, né? Isso. Nós temos que observar aquele texto dentro do seu contexto. Sim, com certeza. Histórico, né, cultural, para não cometermos heresias como a gente está aí vendo às claras hoje em dia por conta da internet, né, do avanço tecnológico. A gente vê as heresias que muitas igrejas, né, movimentos, verdade, que eu, assim, fico até sem palavras de falar, mas muita coisa que a gente vê que não é Deus, certeza. Não é bíblico, mas o camarada faz uso da exegese, né?
não é da exegese, mas da exegese, e quer colocar no texto algo que não tem, né? Uma ideia dele, exatamente, uma revelação dele, e é como bem falou o presbítero aqui, que está escrito em Gálatas capítulo 1, né? Que Paulo falou, se vier um anjo do céu contra o evangelho que não seja esse que eu vos apresento. Pode ser o Miguel ou o Gabriel. Que seja anátema, né? Então, a gente vê muitas pessoas sendo levadas por ventos de doutrinas que não são bíblicas, né? Até tem uma aparência, né? Como Paulo fala a Timóteo, tem uma aparência de piedade, mas nega a eficácia dela, né? Isso, exatamente. Se envolvendo, se engodando nessas doutrinas e impondo... impondo texto, né? Cargas, né? Impondo cargas sobre o povo, forçando o texto, coisa que não existe lá, né? Porque pegou um texto isolado, como eu bem falei com o presbítero aqui nos bastidores, acerca da igreja de Corinto, né? Quando Paulo usa lá o termo da mulher usar o véu, né? Isso, que é o que simboliza o cabelo. Ali a gente tem que analisar o contexto. O contexto, é verdade. Do texto e o contexto histórico da época, né? Eu quero até que o senhor dê uma palhinha acerca dessa passagem. Com certeza. Que os irmãos possam entender aí. Com certeza. Essa passagem está em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios. O capítulo não estou na memória aqui, mas eu vou encontrar aqui. A passagem do véu. Gente, ali, ó, você tem que examinar, como falou aqui o pastor César, você tem que examinar o contexto cultural e histórico. Certo? O 11, né? Pronto, vamos lá. Pronto, pode começar aqui do 2, né? Pode começar. E você que está em casa, por gentileza, pega a Bíblia aí. É isso aí, vamos lá. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, retendes os preceitos, como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher coisa indecente tosquiasse ou rapasse, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Você tem que entender aqui o texto histórico aqui, o que está acontecendo lá. Corinto. Deus abençoe, querido. Bom, o Jonas chegou aqui no estúdio. Senhor Jonas, Deus abençoe. A palavra Corinto significa corrupto, certo? E a igreja de Corinto foi uma das igrejas que deu mais trabalho e dor de cabeça para Paulo. E era uma igreja carismática. Era uma igreja cheia de dons espirituais. Não faltava nenhum dom lá, profecia, interpretação, discernimento. Mas foi a igreja que deu mais trabalho para Paulo. Paulo dedica 1 ano e meio do seu ministério ali, ensinando, discipulando os irmãos ali na igreja de Corinto. Quando Paulo fala acerca do uso do véu, era porque as prostitutas da época, porque para quem não sabe, Corinto, lá existia um templo da deusa Afrodite, né? E do deus Eros, era o deus da sensualidade. E nesse templo da deusa Afrodite existia 1000 prostitutas cultuais, certo? Que se prostituíam ali, né? Havia vários tipos de coisas terríveis que acontecia naquele culto pagão, e essas mulheres estavam se convertendo através da pregação do evangelho. E para que elas pudessem se diferenciar das demais prostitutas, Paulo vai aconselhar que essas mulheres usassem o véu. Ou seja, põe um véu, para que não seja causa de escândalo para alguém. Você entendeu? Mas se a mulher tem um cabelo comprido, não raspe. Não tosquie o seu cabelo, porque o seu cabelo é poderio, né? É sinal de santidade com relação aos anjos, ele fala, né? E fala até do varão, que é desonra para um homem, né? Ter cabelo comprido. Porque Deus colocou cada um, homem e mulher, dentro da sua personalidade, né? Física, da sua aparência. É honra para a mulher ter cabelo crescido, mas é desonra para o homem ter cabelo crescido. Você entendeu? Então a questão é essa. As prostitutas estavam se convertendo ao cristianismo, e Paulo, para prevenir de algum problema que possivelmente, né, e aconteceu, ele ordenou que elas usassem o véu exatamente para isso, para evitar algum problema, alguma divergência ali entre os irmãos, e não teve jeito, né? Aconteceu, e até hoje, né?
existe uma denominação aí, que todo mundo já sabe, né, a CCB, que ela nasceu exatamente dessa hermenêutica errada, dessa exegese errada que fizeram do texto. Tá aí, é uma igreja onde as irmãs usam um véu. Eles cometeram uma exegese aí, presbítero? Eles cometeram uma exegese, exatamente. Né? Botou no texto que... Isso. Porque assim... Não era obrigatório, era algo de um problema que estava acontecendo ali, local, na igreja de Corinto. Histórico, né? Não é doutrina, né? Isso, não é doutrina, exatamente. Era uma... Não é uma lei exceção moral, à regra. Né? Era uma exceção, né? Uma exceção, né? Não era uma lei moral, não era um mandamento. Exatamente. Pronto. Que aí é bom também nós entendermos essa questão das leis, que o senhor fala no começo aqui, das leis morais, né? Isso. Que nos rege até hoje como igreja, né? Como cristão. E as leis que foram abolidas, que foram as leis cerimoniais, né? Que algumas festas, né? Exatamente. E também algumas peculiaridades por conta do contexto histórico, né, da época, porque hoje, se a gente for analisar todo o contexto das culturas do mundo, a gente vai lá na Escócia hoje, vai ver os irmãos nas igrejas lá todos de saia, né? E aí, como é que faz, né, Isaac? Você chega na Escócia, os irmãos todos de saia na igreja? Você imagina aí, né? Imagina aí o vexame, né? Não, se você vier pra cá com esse costume aqui, você vai receber um nome meio desagradável. Rapaz, o irmãozinho ali tá querendo sair do armário. Rapaz, o irmão tá com um negócio de gambiarra, viu? Então a gente tem que parar, né, tem que parar para observar essas questões, para nós não forçarmos o texto. Isso. E por isso que é importante, e eu gosto muito dos irmãos bereanos, né? Que todas as vezes que os apóstolos iriam pregar, eles... analisavam se estava realmente escrito na palavra, né? Pelas escrituras, né? O que eles estavam falando. Então, foram chamados de nobres, né? Isso, né? Não sejam leigos, irmãos, né? Ao ouvir suas lideranças, né? Examinem a palavra, né? Procurem alguém, né? Como o presbítero Eduardo, para lhe explicar, né? Que agora eu vou parar de perturbar ele não, né? Rapaz, que benção. Sabendo que esse homem tem bagagem, agora a gente vai colar nele, né, Jonas? Vamos aprender junto. Para nós aprender com o homem e... é só vitória. José Jonas está aqui com a gente, né? Missionário Jonas. Querido amigo, fraterno, nos abençoe, viu, Jonas? Tamo junto. Então, meu irmão, é isso, né? Procure examinar, né, o texto, o contexto, a cultura da época, para que a gente não possa forçar o texto e dar vazão à heresia, né? Como bem falou. Eu nem expliquei, né? Eu nem expliquei acerca da letra. A letra mata. A letra ali é a letra da lei. É a letra da lei. Os líderes religiosos só viviam a letra da lei e não o espírito da lei. Entendeu? E o espírito da lei se resume em uma palavra: amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Interessante, pastor César, irmãos ligados com a gente. Se você pegar o decálogo, que são os 10 mandamentos, você vai entender que ele está dividido em 2. Os 4 primeiros mandamentos estão relacionados ao meu amor a Deus, e os 6 posteriores relacionados ao meu amor ao próximo, horizontal e vertical. Por isso que Jesus, ele vai resumir os 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se alguém não consegue amar o seu irmão aqui, você vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Então esse é o espírito da lei. Pronto, amém. O que na verdade eles queriam fazer era... eles não cumpriam a lei e queriam que o povo cumprisse, não é isso? Por isso que a Bíblia fala que a letra, ela mata. A letra mata. É nesse sentido, né? Porque não dá para você impor algo que você não consegue fazer e quer que os outros façam. Isso, a letra é a doutrina, a regra, né? Isso. A ortodoxia sem a ortopraxia, ela é morta, né? Ou seja, a ortopraxia é a prática daquilo que você ensina, que você aprendeu. E os fariseus, eles queriam impor ao povo, mas não viviam. Eles queriam impor um jugo sobre o povo que eles mesmos não se submetiam a carregar. Eles se engasgavam com mosquito e engoliam um boi. Engoliam um boi, exatamente. Não é assim? É muito assim. E eles adicionaram também, né, pastor César, é conhecedor, sabe? Eles adicionaram um monte de tradições humanas à lei de Deus, né?
aquele ritual de lavar as mãos, repreender até os discípulos porque não lavavam as mãos. Ali não passava de um ritual para eles, né? Uhum. E eles tinham aquilo como se fosse purificação, espiritualidade, né? Isso. Ali é apenas um ato higiênico, né? Isso. Aí Jesus vai refutá-los, dizendo que o que contamina o homem não é o que entra no homem, é o que sai do homem, de dentro do coração, os adultérios, os roubos, as mentiras, a fornicação e outros pecados mais. O ódio dos fariseus com Jesus era esse, porque Jesus os ensinava com poder e com autoridade, porque ele vivia, ele ensinava não pela letra da lei, mas pelo espírito da lei, na prática. Ele ensinava o amor, praticava o amor. Compaixão, na prática. Glória, Pai, tu é benção. Você que quer mandar aí uma pergunta, né, tem interesse em perguntar ao presbítero Eduardo, pode ficar à vontade para estar mandando aí uma pergunta, né, algo mais específico, de interpretação mesmo, né, algo que você está... Eu tenho algumas dúvidas aqui, mas eu vou perguntar depois nos bastidores, né, que são muitas, né, mas você que tem uma dúvida aí, pode mandar, pode perguntar, que o homem está aqui para responder você, certo? Eu quero também agradecer a Deus pela vida dos patrocinadores, né, do Inconformados Pod, Padaria O Irmão, ali na rua Manuel Paz de Oliveira, número 63, no Parque São João, né, que tem abençoado esse trabalho, e também a Ana Acessórios, né, Ana Acessórios, que ela faz ali alguns trabalhos artesanais, né, gigolé, enfim, várias coisas bem bacanas. Se quiser entrar aí no Instagram dela, é Ana Acessórios, tá bom? Então vamos adiante, né? Meu presbítero, meu reverendo, meu rabino, Eduardo. Estou aprendendo. Fiquem à vontade a fazer as suas perguntas, né? A irmã Janaína perguntou aqui como fazer uma exegese, né? Pronto. Vou mostrar na prática para a senhora. Eu já mostrei um texto, né? Isso. Agora eu vou mostrar outro texto. Eu quero mandar aqui um abraço, antes da gente falar aqui, para o meu querido Jaziel Luz. Ele esteve aqui, não foi? Teve. Assistindo gravado, não pude ao vivo, mas assistindo gravado, e foi uma benção. Né? Foi uma benção, uma benção. O Jaziel também estava nesse instante aqui, disse que o senhor é uma potência, né? Ô, rapaz. Fez aqui um comentário, Deus abençoe, irmão. Ele é modesto, o Jaziel é gente boa. Glória a Deus. Eita, que bênção. Estamos aqui com 21 pessoas na íntegra. Que Deus abençoe todos os irmãos. Obrigado pelo carinho, né? Isso é sinal de que os irmãos estão compartilhando, né, presbítero Antônio? Com certeza. Pastor César estão compartilhando essa live. Continua compartilhando aí. A gente vai hoje alcançar muitas pessoas. Tudo bem, vamos fazer aqui uma exegese na prática. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse. É bem fácil de encontrar, né? O último livro da Bíblia. É difícil encontrar sofonias, né? Olha aí, o Ítalo Motos também está nos acompanhando. Ele perguntou aqui a respeito do arrebatamento da igreja, ó. Rapaz. Eita, irmão Ítalo. Mas vamos ver aí. Esse assunto é para um outro podcast, né? Bem polêmico, viu, irmão Ítalo? Deus abençoe a vida do irmão Ítalo. Esse assunto é para um outro podcast. Eu tenho uma educação do amigo meu ali, que ele é profundo em escatologia, viu? Rapaz. Eu gosto de escatologia. Não é a matéria que eu sou perito, né? Que ninguém é perito em nada, né? Mas eu tenho indicações ali de pessoas que são mais profundas do que eu, tá bom? Ô, glória. Aí, mas eu posso falar. Qual seria a pergunta dela? É o Ítalo Motos, né? Irmão Ítalo Mota, né? Ele... Faça aí uma pergunta específica, irmão Ítalo Motos, a respeito do arrebatamento da igreja. O que é que o senhor tem dúvida, tá bom? Enquanto isso, o nosso presbítero vai discorrendo aí acerca do capítulo 3 de Apocalipse. Bem facinho essa exegese aqui, ó. O próprio Deus fez a exegese. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante, ó. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Então Jesus aqui, ele está sondando, ele está andando no meio das igrejas lá, entendeu? Eu sei as tuas obras, eu te conheço, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabeis que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez.
e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí o final aqui vai ser o apelo de Deus, né? Estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, entrar, abrir a porta, estarei ceando com ele e ele comigo. Muito bem. Primeiro, para você entender esse texto aqui, existem alguns elementos que apareceu aqui nesse texto. Primeiro, morno, frio, quente. O próprio Jesus aqui vai falar de vestes brancas, ouro provado no fogo. Ele vai falar também de colírio para que unja os olhos. Tudo isso. E esses elementos aqui são usados, essas figuras são usadas, não é de forma aleatória não, pastor César. Elas estão aqui no texto com um propósito. E esses elementos do texto são a chave hermenêutica e exegética para entender esse texto. Porque primeiro, Deus vai fazer a exegese da situação da cidade de Laodiceia para transmitir a situação que a igreja estava passando. Quando Jesus disse assim, vocês nem são frio e nem são quente, são mornos. Como é que eu vou entender? Eu tenho que ir para o contexto histórico, geográfico da cidade. Laodiceia sempre sofreu com problema de abastecimento de água. É tanto que eles construíram vários arquedutos para que as águas fossem transportadas de duas cidades vizinhas. Laodiceia ficava no meio de duas cidades importantes da época, que era Areápolis e Colossos. Colossos conhecida por suas águas termais, suas águas quentes e mornas, né? Que eram terapêuticas, e muitas pessoas vinham para lá. E Areápolis por suas águas frias, também terapêutica. O que acontece? A água que fornecia a cidade de Laodiceia vinha dessas duas cidades. Quando a água chegava na cidade de Laodiceia, chegava morna. Por conta do choque térmico, a água chegava morna. A comunidade, aquela igreja, havia se tornado tão morna como a água que os era fornecida. Quando você bebe uma água morna, o que é que acontece? Vomita. Você vomita. As pessoas às vezes tomam água morna para provocar, né, que está sentindo um mal-estar e tal. Então essa igreja estava tão morna, tão na neutralidade, em cima do muro, pastor César, que Deus ficou doente. Não, calma aí, irmão, da heresia, eu vou te explicar, gente, calma aí. Calma aí, dá até um tema de pregação para quem é pregador, a igreja que deixou Deus doente. Deus vai dizer, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então Deus sentiu náuseas da postura, do posicionamento indefinido daquela igreja. Quando o texto fala vomitar-te-ei, aqui na teologia, irmãos, é uma linguagem chamada antropomorfismo. Antro é homem, morfismo é formas, ou seja, formas humanas a Deus. Essa linguagem, ela atribui membros humanos a Deus. Quando você lê na Bíblia, as mãos de Deus, os pés de Deus, os ouvidos de Deus não estão surdos, né? Os olhos de Deus, essa linguagem é chamada de antropomorfismo, porque Deus fala na Bíblia, pastor César, na linguagem humana, para que o homem possa entender. Porque Deus é eterno, Deus é poderoso. Como é que o mortal vai entender o imortal? Como é que o homem temporal vai entender o atemporal? Como é que o homem, né, finito vai entender um Deus que é infinito, que é onisciente, onipresente, onipotente? Não dá. Então Deus, para se fazer conhecer aos homens, ele fala no sotaque humano. Verdade. Por isso que a Bíblia diz, vomitar-te-ei, ou seja, é o antropomorfismo. Atribuir a Deus ou impor a Deus uma característica humana. Tem outra linguagem também, tá anotando? Vocês estão anotando, querido? Anota aí. Tem outra linguagem também na teologia chamada antropopatia. Ou seja, é atribuir sentimentos humanos a Deus. Quando a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 6, que Deus se arrependeu de ter feito um homem. Aí eu pergunto para os senhores, Deus se arrepende? Como é que um Deus infalível, imutável se arrepende? Deus erra? Não é? Quer dizer que Deus agora está frustrado porque ele fez algo que não deu certo, ele fracassou no projeto dele. É isso? Você tem que ir para o original. O original lá pesou no coração, tristeza profunda que Deus sentiu por causa do pecado do homem. Então, são essas duas linguagens. Quando Deus fala aqui, vestes brancas para que te vista, porque Laodiceia, pastor César, ela tinha muitas fábricas de manufatura, fábrica têxtil, como tem a Vicunha aqui na Pajuçara, né? A Jangadeiro. Lá tinha fábricas têxteis e era um tecido preto, muito raro, que era vendido na época. Então a cidade se ufanava porque tinha muitas empresas,
dava muitas possibilidades de trabalho, né, por seus cidadãos e tal, mas espiritualmente aquela igreja estava nua. Você está nua. Você tem que vestir as vestes brancas da santidade. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando ele fala assim, ó, conjuro-te que de mim compres ouro provado no fogo. Para quem não sabe, Laodiceia, das 7 cidades da Ásia Menor, era a mais rica. Havia um grande centro bancário ali em Laodiceia que, né, exportava ouro, prata, pedras preciosas. E todas as outras 6 cidades dependiam dela, vinham para lá para comprar o ouro de Laodiceia. Mas espiritualmente haviam perdido os valores espirituais. Era uma igreja que tinha prata e ouro, mas não tinha um levanta e anda. Verdade. Perderam os milagres, perderam a santidade, perderam a sensibilidade. Retrato de muitas igrejas hoje no nosso contexto. Igrejas ricas, todas climatizadas, lindas, e megatemplos, verdadeiras catedrais, mas não tem os tesouros espirituais. Quando Jesus fala assim, ó, colírio para que unjas os olhos, é porque Laodiceia, lá havia muitas clínicas oftalmológicas que fabricavam ungüentos, você pode pesquisar isso que eu estou falando, irmãos, que fabricavam ungüentos para tratar problemas de vistas das pessoas, mas espiritualmente esta igreja estava cega, perderam a visão espiritual. Você está percebendo, César, irmãos que estão ligados conosco, que cada elemento, cada figura que Jesus está tratando aqui para esta igreja, mostrando a condição dela diante de Deus. Você entendeu aí o mistério? A condição dessa igreja diante do Senhor. E ela é a única igreja das 7 igrejas da Ásia Menor que não recebe nenhum elogio, só censura. Só uma igreja das 7 recebe elogio e não recebe nenhuma censura. A igreja fiel, a igreja fraca, a igreja de Filadélfia. Então a exegese é essa. Todos os elementos que Jesus usou aqui, né, da situação da cidade, ele contrastou com a situação espiritual da igreja. Pronto. Então nosso próprio Deus, ele é um exegeta, né? O maior exegeta de todos os tempos. O maior exegeta de todos os tempos, né? Porque ele faz essas comparações, né? Para melhor entendermos, né? Então a exegese é a compreensão do texto, né? Que também a exegese não vai dar tempo a gente falar, mas é prima da hermenêutica, né? Alguns estudiosos e teólogos dizem que é a mesma coisa, né? Mas quem sabe um dia a gente traz aqui o Eduardo para nos explicar melhor acerca da hermenêutica, né? O irmão Gleidson fez aqui um comentário, disse que isso era um crânio, né? Gleidson, né? Aliás, cheio de sabedoria, irmão Gleidson. Estou aprendendo, irmão Gleidson, estou aprendendo. O missionário Jonas também disse que dava gosto de ouvir, o homem é um crânio. Ô, Jonas, tá bem. Deus abençoe. O irmão Ítalo disse que qualquer coisa que o senhor puder esclarecer já é muito bom. Mas eu creio que não vai dar tempo. A irmã Kétia Mororó também, ela pediu para explicar sobre roupas, né? Mas é um outro assunto, viu, irmã Kétia? Mas a gente vai ficar devendo aí você acerca desse assunto, que é usos e costumes, né? Usos e costumes. A gente pode um dia também trazer aqui o nosso querido presbítero Eduardo para nos falar acerca de usos e costumes, que também é um tema bem polêmico, mas que precisa ser esclarecido, né, em muitas igrejas, aliás, para muitos irmãos, para entenderem acerca desse assunto. Sim, certo? Agora vamos para o assunto acerca dos tipos de sermões. Pronto. Né? Hoje já são 8h18 já, né? Daqui a pouco se encerra a nossa live, né? Mas nós estamos aqui ainda um tempinho para falar acerca dos tipos de sermões. Amém, queridos. Entrando já nos tipos de sermões, eu acho que já ficou muito bem claro, né, pastor César, acerca da exegese, como é que interpreta, né? Essa live vai ficar salva. Se você tiver dúvida, é só voltar aqui no Inconformados Pod e assistir de novo. Exatamente, vai ficar salvo aí, né? E vamos continuar fazendo exegese, né? Com certeza. Porque dentro dos tipos de sermões, né, a gente vai abrir a Bíblia, vai mostrar. Vamos continuar fazendo exegese aqui, hermenêutica, né? Ó, irmãos, rapidinho, a hermenêutica. Foi até tratado aqui no podcast passado, né, pelo pastor Sloé, né? Sim, ele falou. Pronto, o Sloé falou sobre a hermenêutica, né? Que a arte da interpretação, a ciência da interpretação bíblica, que vem de Hermes, um deus grego, né? Isso. Do panteão grego. Sabedoria. Isso, que esse deus Hermes era quem interpretava as mensagens dos deuses, né? Que levava para o Olimpo as mensagens dos deuses. A hermenêutica é a ciência, e a exegese é a técnica de como você vai usar essa ciência. Então as duas são inseparáveis, né? Então a hermenêutica, ela é a... Não existe hermenêutica sem exegese, não existe exegese sem hermenêutica.
Aí, entendeu? Não dá para separar as duas, né? Não dá para separar, né? É igual o crente e o café e o crente, né? É verdade. Pois é, não dá para separar, né, gente? Então vamos lá. Vamos para os tipos de sermões. Eu peço que você pegue aí um papel, uma caneta, né? Você quer ser pregador? Desenvolva o hábito de anotar. Anote tudo. Sim. Mesmo que você já tenha 80% decorado do assunto, mas anote. Se você desenvolver esse hábito de anotar, você já começou com um passo na frente de quem não gosta de anotar. Certo? Então vamos lá. O primeiro tipo de sermão que eu quero destacar, pastor César, 3 tipos de sermões que são os mais pregados. Existem outros tipos, né? Sermão dissertativo, biográfico, mas eu quero falar dos 3 principais sermões. Primeiro, o sermão temático. Esse sermão é o mais amplamente difundido, ele é o mais pregado. Por quê? Porque é o mais fácil. É o mais fácil. A primeira característica que eu quero destacar do sermão temático é que primeiro você escolhe um tema, depois você escolhe um texto como base. Você não escolhe um texto primeiro, Jonas. Você escolhe um tema. Um exemplo simples. Hoje eu quero falar sobre o amor de Deus. Aí você escolhe um texto base, João 3,16, o textuário da Bíblia, né? O mini evangelho. Aí você vai desenrolar todo aquele texto, vai pegar outros textos, reunir. Então o sermão temático, ele tem esse privilégio, porque você pode rodar toda a Bíblia sem sair daquele tema. Eu quero falar sobre santidade. Você pode ir para Levítico, pode ir para Deuteronômio, Novo Testamento, mas sem sair da temática que está sendo abordada, certo? Então, muito bem. A segunda característica que eu quero destacar do tema, do sermão temático, que já está dizendo, do sermão com tema, né? Isso. Cada divisão do sermão deve apoiar-se em um texto bíblico. Porque tem esses pregadores por aí, pastor César, os pregadores viajantes, viu falar já? Já. Que ele lê o texto, fecha a Bíblia, sai do texto, nunca mais volta, né? Faz viagens interplanetárias, internacionais e nunca mais volta para o texto. Os irmãos olham e dizem, por que ele lê esse texto? Não é, pai? Porque ele não, entendeu? Não leu o texto, ou seja, ele não explicou o texto, gente. Exegese é isso, exegese é ler o texto, interpretar o texto, que é explicar, e aplicar o texto. 3 verbos. Se você leu o texto, não interpretou e nem aplicou, você não pregou. Você falou história, contou história de abobrinha, que eu plantei um pé de arroz, um pé de feijão, não. Pregue a palavra, leia o texto, interprete o texto e aplique o texto. Entendeu? Terceira característica do sermão temático. Não exige tanto esforço intelectual, por isso ele é o mais fácil, né? E majoritariamente é o mais pregado pelos pentecostais. Sim. Eu confesso que eu comecei pregando muito e ainda prego, né? Sermões temáticos, porque ele é o mais fácil. Eu vou já mostrar na prática. Primeiro eu estou dando só, né, pastor César, aqui um apanhado bem rápido, depois eu vou mostrar na prática. Quando finalizar a live, a gente vai voltar de novo, viu? Para poder ele concluir aqui a fala. Pronto. Acerca dos sermões. Ela tem um tempo assim a live? Tem, é 1 hora, É 1 hora. Você consegue alterar também, né? Consegue, a gente consegue sair e entrar de novo. Quarto lugar, é o tipo de sermão mais fácil para pregadores iniciantes. Então você que me ouve, que é um pregador iniciante, está dando os primeiros passos no ministério da pregação da palavra, sermão temático. É bem melhor para você, né? Mas se você quiser entrar no textual e no dispositivo também, seja corajoso. Entendeu? Se aprofunde cada vez mais. Segundo tipo de sermão é o sermão textual. Primeira característica que eu destaco aqui do sermão textual, ele baseia-se em uma pequena porção bíblica. No máximo 3 a 4 versículos é o suficiente para você pregar um sermão textual, certo? Segunda característica, as divisões principais do sermão são extraídas do texto que você leu, diferente do temático. O temático ele te dá o privilégio de você sair daquele texto. Você pode ir para qualquer livro da Bíblia, qualquer outro texto, sem sair do tema. No temático, o textual não. O textual você tem que ficar dentro do texto. As suas divisões e subdivisões têm que estar restrita ao próprio texto. Terceira característica aqui do sermão textual é que podem ser utilizadas subdivisões tiradas de outros textos bíblicos. Ou seja, você pode usar 1 a 2 outros textos bíblicos, certo?
mas no mesmo assunto. Essa é a E diferença. aí é o textual. Esse é o textual. Você pode sair do texto, Exatamente. mas que o assunto seja a mesma coisa. Seja o mesmo. Um exemplo bem simples para você entender. Fé de Abraão. Então eu estou falando sobre a fé de Abraão. Aí você pode... No textual eu posso botar um tema, não? Pode, né? pode. No textual eu posso. Geralmente esses 3 tipos de sermões aqui, eles têm um tema, né? Sim. Sem ser a mensagem temática. Eles têm um tema, mas eles vai ser... a exposição vai ser no modelo que o sermão emprega, entendeu, irmãos? Dá para entender, gente? Dá. Pode Dá botar um entender? tema no sermão textual. Se eu estiver falando difícil, o irmão me ajuda, viu? Porque geralmente o público, né? Isso. Tem várias pessoas, algumas pessoas que não têm tanta cultura, né? Isso. Então a gente fala uma palavra difícil, Mas porque... nós temos aqui pedagogos assistindo, viu? Porque Nossa querida irmã G. tem, né? Massal, Olha aí. ela disse que está anotando as dicas, viu? Tá anotando? Tá anotando. A gente fala algumas palavras técnicas aqui porque o tema exige, mas a gente está explicando o significado delas, tá certo? Então vamos lá. Valentim Romário, mestre amigão. Eduardo Medeiros. Meu amigão do Papoco prega muito esse rapaz, viu? Tem que Eu trazer gosto. ele aqui. Só que ele é um pouquinho retraído, mas ele vai perder a timidez. Vai sim. Esse camarada é muito bom de Bíblia, viu? Deus te abençoe, irmão Romário, viu? Muito bom de Bíblia. Vamos lá, gente, ó. 4ª característica, ele requer conhecimento bíblico e capacidade de dividir o pensamento do texto. Eu vou já te mostrar na prática. A pregação textual, você consegue fazer divisões e subdivisões. Vários tópicos dentro da pregação. 3º tipo de sermão é o sermão expositivo. Eu gosto desse. Você gosta? Gosto. Esse é o melhor. Bastante. É o melhor. É o que mais se exige uma boa exegese, uma boa interpretação, né? Eu escuto muito o nosso ilustre reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Que é o grande nome da pregação da expositiva. pregação expositiva é ele, né? O pastor Hernandes Dias Lopes, é verdade. Ele é formado, né? Foi doutorado em pregação expositiva, né? O homem se entende, né? Gente, a primeira característica do sermão expositivo baseia-se em uma porção longa das Escrituras. Você vai pegar vários versículos, né? Geralmente é assim, das Escrituras. Segunda característica, as divisões e as subdivisões, porque no expositivo você faz também divisões e subdivisões, são extraídas do texto base que você leu. Uhum. Eu vou mostrar para vocês aqui, do texto base que você leu. 3º lugar, requer uma boa habilidade interpretativa do pregador, ou seja, uma boa exegese, uma boa hermenêutica, até uma boa homilética também. Além de pregação eficaz, isso é uma pregação eficaz. Ela exige bastante do pregador. O pregador que não gosta de ler, certo? Ele não vai. Não consegue pregar uma mensagem expositiva. Nem a temática, quanto mais expositiva. Né? Deixa eu falar aqui do nosso patrocinador também, JC Cartaz, né? Que está até aqui nos acompanhando, que é o nosso querido irmão, presbítero Josiel Silva, né? Glória. Deus abençoe, meu irmão. Tem abençoado aqui esse trabalho, né, através dos cartazes. Se você precisar de fazer um cartaz, né, ele é profissional. E o missionário Rafael também, a paz do Senhor Jesus, reverendos, né? Rafael. Ele congrega ali. Rafael Soares? Isso. É amigão. Não. Também. É o Rafael Soares, Tempo de Glória? Isso. É, Rafael Soares, Deus abençoe a tua vida, em nome de Deus, né? Eu estive pregando lá esses dias na igreja dele, uma bênção de Deus. Que Deus abençoe. E o Flávio Fernandes também está nos assistindo, presbítero da Casa do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Então, vamos para a prática agora. Vamos para a prática agora, na mensagem expositiva, não é isso? No caso, vamos começar na ordem que a gente... Na temática. Temática, textual e expositiva. Isso. Corretamente. Abra a Bíblia. Se finalizar aí, tu inicia de novo, viu? Finalizar aí. Acho que faltam uns 2 minutinhos. Gente, ó. Gente, se acabar, a gente vai voltar, tá bom? Para poder o nosso presbítero finalizar seu raciocínio. Então, não vão embora. Certo? Nosso irmão está dizendo que só tem fera na live. É benção. O irmão Romário é uma benção, viu? Deus abençoe, irmão Romário. Vai ser bem rapidinho, irmãos. Bem simples, para a gente já caminhar para o final. Sermão temático. Você vai escolher o tema. Eu quero falar sobre o grande amor de Deus. Você vai escolher um texto, como eu falei. Você escolhe João capítulo 3, versículo 16. Aí você quer fazer algumas divisões no texto. Primeiro, o amor de Deus é grande. Aí qual o texto que você vai usar? Você pode ir para Efésios 3,19. Né?
Segunda divisão, o amor de Deus é incondicional. Aí você vai contextualizar na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, e vários outros textos. Terceiro lugar, o amor de Deus foi provado. Aí você vai lá para Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, porque Deus prova o seu amor para conosco, né? De que o seu Filho morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o sermão temático. Eita. Certo? Jardel Silva também entrou. Deus abençoe, irmão Jardel. Abraço, Jardel também é outro. Jardel aí é bom de Bíblia, viu? É bom, viu? Eu fiz uma live com ele acerca da reforma protestante. Ó. Eita, eu gosto de conversar com o Jardel. A gente tem um negócio meio doido, mas dá tem certo. Que trazer ele aqui, viu? O Jardel, Deus abençoe tua vida, homem de Deus. Agora vamos para o sermão textual. Vamos para o sermão textual. Eu não vou abrir para a gente não perder muito tempo, né? Vamos lá. Sermão textual. Vamos lá para Esdras. Esdras capítulo 7, versículo de número 10. Eu gostaria que o pastor César lesse para mim. Esdras capítulo 7, versículo 10. Eu estou explicando aqui na prática como é que você vai montar um sermão textual. Esse aqui é um pouco mais difícil que o temático, né? Sim. São níveis, né? Dificuldade, né? Verdade. O temático é mais fácil, o textual é mais complexo. É o interlinear, né? Ali. E está entre o... Isso. E o mais difícil é o expositivo. E a gente vai mostrar na prática como é que faz aqui também. Esdras 7:10. Né? Aqui é na linguagem de hoje. Certo. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Você quer montar um sermão textual dentro desse versículo 10 de Esdras 7? Nesse versículo aí, só nesse versículo você consegue fazer as divisões. Primeiro, Esdras decidiu conhecer a palavra de Deus. Segundo, Esdras decidiu obedecer a palavra de Deus. Terceiro, Esdras decidiu ensinar a palavra de Deus. São 3 passos. Conheceu, né? Ele buscou conhecer. Segundo, obedeceu. Terceiro, ensinou a palavra. Sim. Pronto, um exemplo bem simples de um sermão textual. Agora vamos na prática do sermão expositivo. Vamos lá para Filipenses. Abre aí, pastor César vai ser Filipenses. O meu auxiliar hoje, né? Eita, é uma honra. Meu Deus, eu nem digo nem de ajeitar o cabelo da vendo desse homem, viu? Filipenses. Certo, amém. Obrigado. Filipenses, capítulo... Pronto, Você quer estudar os 4 capítulos de Filipenses, porque a pregação expositiva é assim, você pode estudar um texto, um capítulo inteiro ou um livro inteiro. Vamos estudar aqui os 4 capítulos da carta de Paulo aos Filipenses. Aí vamos usar um texto base, Filipenses 4:4. Você que está em casa, a Bíblia aberta, crente. Bíblia aberta, acompanha aí, dá tempo de compartilhar, viu? Isso. Diz assim, ó, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Pronto. Aí você vai ter que trazer toda uma explicação. Contexto, como falamos, né? Histórico, cultural, linguístico. Quem escreveu a carta aos Filipenses? Paulo. Quando escreveu? Sim. Da onde ele escreveu? Para quem ele escreveu? Quando essa igreja foi fundada? Por que ele escreveu essa carta? Aí você vai ter que explicar. A carta aos Filipenses é uma das 4 cartas da prisão de Paulo. Foi a 4ª que ele escreveu quando ele estava preso. Na sua segunda prisão. E é loucura, né? Para muitos é loucura. O cara preso, tinha motivos subejos para ficar depressivo, triste. Ele está mandando mensagem para as igrejas. Regozijai-vos. Alegrai-vos, hein? Regozijai-vos, eu estou preso, mas a palavra não está presa, não. As minhas prisões têm cooperado para o crescimento do evangelho. Olha que coisa tremenda. Então, Paulo escreveu, ele escreve essa carta possivelmente de Corinto, né? Quando essa igreja foi fundada? Quando Paulo escreve aqui, já tinha 10 anos que ela tinha sido fundada. Ela foi fundada na 2ª viagem missionária de Paulo, lá em Atos capítulo 16. 16, né? Quando Paulo já estava de mala pronta para ir para a Ásia, né? Isso. Para a Ásia, o Espírito Santo disse, você não vai. Não vai. Aí mostrou a ele um cidadão da Macedônia que acenava e dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, automaticamente, ele obedeceu à direção do Espírito Santo, tentou ir para Bitínia, o Espírito Santo, não. Aí quis ir para outro lugar, o Espírito Santo, não, você vai para o endereço que eu lhe dei, rapaz, Macedônia, né? Isso. Aí ele chega em Filipos, uma das principais cidades da Macedônia, tem esse nome por causa de Filipe, né? O grande filho de
o grande pai de Herodes o Grande, era uma cidade bastante turística, muitas pessoas frequentavam aquela cidade, e ele chega lá, à beira de um rio para orar, ele prega o evangelho para uma mulher chamada Lídia, ela e toda a sua casa se converte, Paulo fica ali hospedado junto com Silas na casa de Lídia, e dali diz a Bíblia que Paulo, com Silas, eles querem encontrar um lugarzinho para orar. Aí procurando um lugarzinho para orar e tal, e encontraram à beira do rio, e uma jovem, tomada por espírito de adivinhação, começou a profetizar. Esses homens são homens de Deus. Foi o dia que o diabo falou a verdade, que o diabo é pai da mentira, né? Mas nesse dia ele falou a verdade. Esses homens são homens de Deus. Esses homens levarão vocês ao caminho da salvação. Né? Ele falou agora com a motivação errada. É importante, ó, exegese. Isso aí é exegese, olha aí, ó. Motivação errada. Foi um elogio do diabo. O diabo mentiu? Não. Eles eram homens de Deus? A mensagem deles levaria aquelas pessoas à salvação? Com certeza. Só que a motivação do diabo, a intenção dele é elogiar Paulo e Silas, é fazer eles ficarem orgulhosos, inchados, prepotentes, se acharem a última bolachinha do pacote. Você está vendo aí? Até o diabo reconhece que nós somos homens de Deus. Se fosse alguns pregadores que eu conheço hoje, tinha postado aí no Instagram. Ora não. Ó, deixa eu postar aqui, ó, o diabo aqui, gente, ó. Eita. O diabo acabou de me elogiar aqui, ó, dizendo que eu sou homem de Deus, eu sou o cara, me respeita, rapaz. Mas Paulo era um homem humilde. Paulo, pelo Espírito, ele sentiu aquela inquietação e disse, retira-te dela, e ela foi liberta. E aquela mulher, escrava 2 vezes, ela tinha, segundo os historiadores, 13 senhores que lucravam com a atuação do diabo na vida dela. E era escrava do pecado também, e ela foi liberta. E por causa disso, os magistrados vieram, você conhece a história, eles foram levados para a praça pública, né? Apanharam com varas e foram lançados dentro da prisão. Na prisão, à meia-noite, eles começaram a reclamar. Foi assim? Foi assim? Não. Tem até um hino do Samuel Mariano, né? Mariano, com todo respeito, um grande compositor, um grande cantor, mas a Bíblia não diz que Silas olhou assim para Paulo, eu também estou com dor. Você está entendendo? Estamos presos por causa da libertação. Uma exegese. Silas, para de reclamar. Uma exegese, não foi? Como se o Silas estivesse reclamando. Em nenhum momento o texto mostra Paulo e Silas reclamando, irmãos. Pelo contrário, os discípulos, eles se alegravam, se sentiam privilegiados em sofrer por causa do nome de Jesus. Eles se alegravam por isso. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 12, alegrai-vos e exultai, quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês, exultem por isso. Tem até um livro, que eu acho que é História dos Mártires da Igreja, é um tema assim, que vai contar a história dos irmãos que eram lançados nas arenas, né? Os leões, né, esfaimados da Líbia, devoravam, os touros pisoteavam, os cães comiam os restos dos irmãos. Esse livro diz que depois que acabava o espetáculo, porque para os romanos era um entretenimento ver os irmãos morrer. Eles ficavam rindo vendo os irmãos morrer, né? O que acontece? Depois que terminava todo aquele espetáculo de horrores, pastor César, quando os soldados iam juntar os restos mortais dos nossos irmãos, eles encontravam, presbítero Antônio, faces alegres. Os irmãos morriam alegres, morriam felizes. Querido, quando eu falo isso aqui, eu me sinto miserável, pastor César. Mas nós estamos aprendendo a ser crente ainda. Não somos crente, não. Crente é esses irmãos aí. Pedro, diz a tradição que iam crucificar Pedro. Aí Pedro, ó, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Me coloque de cabeça para baixo. Então você já entendeu. A carta da alegria, né, 16 vezes, né, fala de alegria, de regozijar-se. Paulo escreveu. Paulo fundou a igreja em Filipos, né, a primeira igreja fundada na Europa, certo? Aí você vai fazer a divisão. Filipenses, capítulo 1, Paulo fala de crer. De quê? Alegria em sofrer. As minhas prisões, as minhas cadeias, muito cooperaram para o crescimento do evangelho. Regozijem no Senhor. É assim? Aí Filipenses capítulo 2, alegria em dar. Aí ele vai falar, né, de Epafrodito, que mesmo doente auxiliou Paulo, ajudou Paulo. Não é interessante? Alegria em dar, alegria em servir. Aí ele vai dar um exemplo de Jesus. Ele vai falar da encarnação do Verbo. Ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Essa palavra esvaziou-se é kenosis. Transliterando para a língua portuguesada, significa
possuir, mas abre mão de usar. Jesus possuía todos os atributos da divindade. Onisciência, onipotência, onipresença, mas ele se abdicou de todos os seus atributos divinos, se revestiu da nossa humanidade e, achado na forma de homem, de servo, foi fiel até a morte e morte de cruz. Aí no versículo 9 e 10 vem o resultado da humildade de Jesus. Qual foi? Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, dos anjos e dos seres que existem lá, na terra dos homens e debaixo da terra dos espíritos malignos, e toda língua confessa, até os ateus que dizem que Deus não existe, vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí quando vamos para Filipenses 3, vai falar sobre a alegria. Eu não tenho uma mente muito, né? Eu vou lá abrir. Isso aqui é o sermão expositivo, irmão. Sermão expositivo da carta aos Filipenses. Você vê que o textual e o temático ele foi mais resumido, né? Mas o expositivo ele exige bastante do pregador. Exige bastante do pregador, e eu sou aquele pregador muito exigente, que eu não gosto de falar nada sem conferir, irmãos. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando. Jardel ainda está conosco, a irmã Josélia Fausto, né, que é a sua esposa. A irmã Rejane, Miguel. Josiel, né, o irmão Josiel, né, que é o nosso querido JC Cartaz, né. Abençoa, o homem é primeiro. A irmã Nájila, né, que é a esposa dele, né? A esposa esteve pregando aí no nosso encontro de senhoras da igreja. E todos os irmãos que colocaram aqui suas reações, que Deus abençoe a vida de todos, amém? O irmão Gleice colocou aqui, Deus abençoe a cada dia o podcast Inconformados. Pronto, pastor Gleice, Deus abençoe a sua vida, pastor. Teve aqui também, foi ele? Foi outro Gleice, né? Aquele não, né? Eu pensei que tinha sido daquele lá da casa de recuperação. E só tem reverendo aí. Obreiro Alain também, né? Está nos acompanhando, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Pode dar continuidade. Muito bem. Filipenses 1, alegria em sofrer. Filipenses 2, alegria em servir. Filipenses 3, alegria em crer. Paulo vai dizer, existe uma cidade no céu. Nós somos forasteiros e peregrinos aqui. A nossa morada eterna é na glória. É nas mansões celestiais. E Filipenses 4, para a gente encerrar, fala na alegria em dar. Aí sim, né? O texto que eu falei aqui, né, gente? Ó, por isso que eu falei para vocês, tem que abrir a Bíblia. Abrir o texto. Ele vai aqui também falar dos irmãos filipenses que mesmo passando por tribulação, né, mandou ajudas para Paulo, né, suporte financeiro para que Paulo continuasse pregando o evangelho. Pronto, de forma rápida e simples você fez uma exposição da carta aos Filipenses, dos 4 capítulos. Não é tão simples assim, né, porque você precisa realmente buscar mesmo ali, extrair do texto que ele tem, né. Hernando Dias Lopes, ele disse que o sermão expositivo, ele está fundado em 3 pilares, né? Que é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Né? É isso aí. Leia o texto, né? Não tenha preguiça, leia o texto. O texto do Filho Pródigo também você pode fazer uma pregação expositiva, né? Pode. Primeiro, ali fala das coisas perdidas que foram recuperadas, né? Sim. Primeiro, a moeda que se perdeu dentro de casa, né? Isso. Depois fala da ovelha. A ovelha que se perdeu, né? Fora. Isso. Da moeda que se perdeu dentro de casa, né? E fala do filho pródigo que saiu conscientemente de casa, e do filho mais velho ainda que estava perdido dentro de casa, né? No caso ali ele era a moeda, né? Isso. Os fariseus e escribas, né? Estavam dentro da religião, mas infelizmente estavam perdidos, né? Enquanto o filho mais novo representava os publicanos e pecadores, que também eram alvos da graça de Deus, né? E Jesus estava falando ali exatamente para esse público, né? Isso. Fariseus, né? Publicanos, né? Aquelas 3 parábolas foi para responder exatamente a censura dos fariseus e escribas, né? Isso. Esse homem aí, rapaz, come com publicano e pecador. Aí ele vai contar as 3 parábolas. Quem é aquela ovelha perdida? Os publicanos e pecadores. Quem é o filho que se perdeu? Os publicanos e pecadores. Quem é a dracma que se perdeu dentro de casa? Os publicanos e pecadores. Eita glória. E o filho mais velho que se incomodou com o retorno do filho mais novo? Os fariseus e escribas. Verdade, viu? Forte, viu? E o irmão Sérgio Quemuel também, né? Aqui é o irmão Sérgio Ivo. Um forte abraço para meu amigo Eduardo. Sérgio Ivo. Isso. Como é que é doutor, viu? Aqui em casa aprendendo muito. Ele disse que está começando a pregar. É bacharel em teologia, viu? Ele disse...
Paulo Piscina também está mandando um abraço pro senhor. Paulo Piscinas, estivemos ontem ali ministrando na sua igreja lá, Igreja Filadélfia 2, no Janguruçu. Foi forte lá, viu? Amém. Pai do Senhor, irmã Patrícia, Forte Deus abraço. abençoe. A irmã Patrícia que vai estar conosco na terceira edição, né, do Inconformados, né, Antônio? Vai estar cantando, louvando, é uma bênção de Deus. Deus abençoe tua vida, irmã Patrícia. Simão Paulo também está conosco. 9 pessoas. 29 pessoas nos acompanhando na íntegra, que Deus abençoe. É só o começo. E nós vamos trazer o presbítero aqui de novo, né, Antônio? Marcar Se aí. você não me trouxer, eu me convido sozinho. Olha aí que benção, né? Talvez a gente falar aqui sobre usos e costumes, né? Que é um assunto também Pronto, bem pode pertinente. ser, seitas, heresias, o que Seitas, você heresia, quiser aí, a gente fala, né? Hermenêutica, né? E se Homilética. quiser também, eu tenho sugestões de pessoas que eu conheço, pregadores que... Glória a Deus, presbítero Flávio, Deus abençoe tua vida, homem de Deus, que é irmão Flávio. do presbítero Antônio. Ah, é, Antônio? É, Glória. tive a honra de colher essas duas almas, né? Foi mesmo. Foi, graças Você é a pai na Deus. fé do Antônio? Do Antônio e do irmão dele. Rapaz, Pela que mentoria misericórdia de abençoada. Deus. Não é, rapaz? Hoje cresceram, né? Hoje cresceram, já tá me ensinando já. Olha aí, igual o Paulo, né? É, que bom, isso é bom, né? Que Deus abençoe. Então, as considerações finais, né? Pronto. Eita. Pode ficar à vontade aí. Então, meu se os presbítero. irmãos quiserem também, né, mandar suas perguntas Pronto. aí, né? Amém. Pode ficar à vontade também, nós estamos aqui para contribuir com os Você pode irmãos. perguntar aí ao nosso querido presbítero Eduardo, que ele vai estar aqui Exatamente. disposto ali Isso. responder. A irmã Rinágila, né, que é a esposa do nosso querido Josiel, disse muito edificante, Eduardo Medeiros, Deus Pregadora. abençoe grandemente. Pregadora, prega muito. Pregadora, muito inteligente. Professora, né? Professora. Esteve pregando ali na igreja e é uma bênção de Deus. Que Deus abençoe teu ministério, irmã Rinágila, tá bom? O Ítalo Motos pediu para o senhor explicar alguma coisa acerca do arrebatamento, né? Eita, vamos lá. Esse assunto é profundo, viu? Demais, demais. É um dos assuntos mais debatidos, né? Desde a patrística dos pais da igreja, né? Dos concílios que houve na história. Gente, acerca do arrebatamento e da segunda vinda de Cristo, existem três visões de interpretações, certo? 3 linhas, mais fácil. 3 linhas interpretativas acerca da vinda de Cristo. A primeira linha que eu quero destacar é o pré-tribulacionismo, que a maioria de nós, assembleanos, né? Apesar de eu já mudei um pouco a minha visão, né? Deixa em off, né? Mas aí né? Você tem que ter sua visão, né? Pronto, certeza. Importante que as 3 Jesus vai Não voltar. pode ficar em cima do muro, né? Não É pode. claro que esse assunto você não vai levar para a tribuna. Sim, Você não vai tribunar, em caso, você não vai levar para a tribuna, você não vai querer debater, discutir, porque isso não edifica em nada, né? Não acrescenta em nada, né? de forma alguma. Mas cada um de nós temos a nossa visão, né? E nós temos que ser maduro o suficiente para ouvir o contraditório, né, Bruno? Pronto. O ser humano é um formador de opiniões. E o Ítalo Se tá todo aí, viu? mundo Ligado pensasse... Tá ligado, Ítalo? Tá ligado aqui, ó. Obrigado, ele botou. Viu, pastor César? Se todo mundo pensasse do mesmo jeito, só existia uma denominação no Brasil e no mundo. Verdade. Por que existe Assembleia de Deus, Presbiteriana, Metodista, Batista? Porque existem visões diferentes de ler o texto bíblico, né? Isso. A pré-tribulacionista é a visão majoritária, é a mais conhecida, que acredita que o arrebatamento da igreja, a vinda de glória, são 2 eventos distintos. E que o arrebatamento será secreto. Alguns dizem que vai ser o parcial, né? Uhum. Dentro da visão pré tem várias outras ramificações. Arrebatamento parcial, outros dizem que não vai ser secreto, outros dizem que vai ser secreto, mas para o mundo, não para a igreja. Essa visão defende que o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Né? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, a qualquer momento. Eu posso estar aqui, antes de terminar esse podcast, e a roupa cair no chão e eu subir. Certo? E depois vem um período tribulacional. No final do período tribulacional, aí acontece a parousia, que é a vinda de Cristo em glória, que ele vem em glória, né? E tal, ele vai implantar o milênio, né? O reino milenar. Eu sou pré-milenista, né? O reino milenar. Depois do milênio, o juízo final, grande trono branco e estado eterno. A segunda linha de interpretação acerca do arrebatamento da igreja é a mesotribulacionista. Eles acreditam que o arrebatamento da igreja se dará no meio da grande tribulação. Ou seja, na metade da grande tribulação, nos 3 anos e meio, a igreja é arrebatada. E a terceira linha de interpretação é a pós-tribulacionista, que acredita que a igreja ela vai passar por todo esse período tribulacional. Muitos
crentes irão morrer nesse período, né? Como diz lá Apocalipse capítulo 13, e fará a besta guerra aos santos e os vencerá. Muitos serão mortos mesmo. Aquela visão que João teve no capítulo 9 de Apocalipse, né? Versículo 6. Uma multidão vestida de branco, com as vestes sujas de sangue. Isso. Ali são os santos que estão morrendo no período tribulacional. Né? Quem são esses? Isso, quem são estes e de onde vieram? João pergunta, né? Aí esses que vêm. Né? Esses são os que vieram da grande tribulação. Então essa visão acredita que a igreja vai passar por esse período tribulacional, né? A visão pré usa muito aquele texto de Apocalipse 3 e 10, né? Porque guardar-te a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, mas o original lá também pode sugerir dentro, né? Então são visões assim, são distinções, mas eu quero deixar bem claro, irmãos, que independente da sua interpretação, se você é pré, pós ou meso, todos nós concordamos, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Eu acredito que vamos passar pela tribulação, mas Jesus vai voltar a qualquer momento. Pode ser agora, pode ser a qualquer momento da tribulação, no final da tribulação, mas ele vai voltar. A igreja primitiva foi trucidada, os leões comeram, crucificado, queimados vivos. Por que a gente seria poupado nesse dia? Nós somos melhores do que os irmãos primitivos? Nós somos melhores do que eles? Você entendeu, irmãos? Está claro aqui no texto. É que não tem tempo. Se tivesse mais tempo, depois eu posso voltar aqui, né, tratar esse assunto, né? Trazer outro amigo também para tratar aqui desse assunto. É polêmico, né, esse assunto. Bem, né? Polêmico, verdade. Mas é como eu disse, né? A gente tem que ser aberto, maduro, para ouvir a opinião diferente do outro. Sim, eu vi até pastores da Assembleia de Deus, né, proibindo pessoas que têm outra visão de pregar nas suas igrejas e tal. Eu acho isso ridículo, né, irmãos? A gente tem que estar aberto. Eu sou da Assembleia de Deus, irmão. Isso. Eu sou da Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, majoritariamente, tem a linha de interpretação pré-tribulacionista. O arrebatamento. Eu também creio no arrebatamento. Só que eu acredito no arrebatamento após o período tribulacional. A diferença do pré para o pós são os 7 anos. Isso. Né? Então eu não vou nem entrar muito nessas questões, porque até os 7 anos são questionáveis. Eu sou pós, mas eu oro para Jesus voltar antes, né? Mas eu creio que a gente vai passar pela tribulação, mas eu oro que Jesus volte antes. Eu prefiro que os irmãos, né, que têm essa visão do pré, estejam certos, né, para a gente não ter que sofrer. A dificuldade do pré-tribulacionismo é que falta texto, né? Falta texto para consubstanciar, para amparar essa interpretação. Né? Jesus falou lá no Monte das Oliveiras, depois de 40 dias, foi que ele disse assim, foi que ele falou. Foi que os anjos, melhor dizendo, foi que os anjos falaram: varões galileus, porque estás olhando para cima. Esse mesmo Jesus que dentre vós está sendo assunto ao céu, um dia ele virá da mesma forma. Não pode ser o arrebatamento pré-tribulacionista. Tem que ser a parousia, a vinda em glória. Os seus pés pisarão no Monte das Oliveiras, o monte se fenderá, haverá um grande avivamento ali, muitos judeus vão se converter, vão clamar pelo verdadeiro Messias. Então, mas esse aqui é um assunto para outro podcast. Isso, com certeza. Eu expus só as visões aí, você vai ler o texto e vai chegar a um consenso de qual visão você... O Sérgio disse que o assunto é polêmico, e é verdade, viu? Então, irmão Ítalo, se você não é minha intenção não, viu, pastor César? Mas estão perguntando aqui. O meu amigo Ítalo ainda está conectado conosco, né? Espero que a sua pergunta tenha sido aí respondida, né? Que tem essas visões e a gente pode aqui trazer, com certeza... O Sérgio aqui é uma vez, o Sérgio aqui, viu? O presbítero Antônio vai trazer de novo para estar tratando desse assunto com mais polêmico, peculiaridade, né? Eu quero convidar aqui o presbítero Antônio para estar finalizando aqui o trabalho, orando, né? E dando as suas considerações finais. Agradecer a você, meu amigo. Eu que agradeço. Eduardo, né? Agora nós vamos trocar o WhatsApp para poder eu lhe perturbar um pouquinho, viu? Pronto, estamos à disposição. Em nome de Jesus. E só não ligo de madrugada. Foi uma bênção de Deus lhe receber aqui, né? Nós estamos, né? O presbítero Antônio está batalhando aí para nós termos uma estrutura melhor para receber os irmãos. Agradecer ao missionário Jonas também, que sempre está nos bastidores ajudando. O meu querido presbítero Isaac também, que nos ajuda aí no som. Amém. Que Deus abençoe, né? A sua filha também, que sempre está aqui conosco. E que Deus abençoe a todos, né? Ele colocou aqui o meu querido amigo Ítalo, que de acordo com os sinais da volta de Cristo,
Qual o sinal crucial para anteceder a volta de Cristo? Qual o sinal? Perguntou? O Ítalo. Qual o sinal? O sinal que crucial? antecede a vinda de Cristo, né? Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, Paulo fala de vários sinais, né? Que vai anteceder a vinda de Cristo. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos se apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, né? Isso. Fala de matricidas, patricidas, cara que mata o pai, mata a mãe, né? Soberbos, presunçosos, homens amantes de si mesmo, adúlteros, né? Fornicadores, tudo isso é sinal de que Cristo vai voltar, né? E lá em Mateus 24, Jesus vai falar sobre o princípio das dores também, né? Guerras, rumores de guerra, né? Nação contra nação, peste, fome, né? Pestes, epidemias, o coronavírus, né? E tantas outras epidemias mundiais que já atingiram o mundo, né? Guerras, rumores de guerra. Já tivemos 2 guerras mundiais, né? A primeira guerra, né? De outra, né? Isso, a primeira guerra de 1914 a 18, a segunda de 39 a 44, né? E agora está aí, né? Israel com a faixa de Gaza, a Rússia com a Ucrânia. E isso são sinais que nos mostram que Cristo não tarda a voltar. Só que não sabemos a hora nem o dia, se vai ser agora, se vai ser depois, mas nós acreditamos que ele vai voltar, amém, pastor Sérgio? Com certeza. Amém, irmão Sérgio? É unânime, né? O Sérgio aqui é a mesa, viu? Adotou. A volta de Jesus é unânime, né? Para todos que creem, independente das linhas, das visões, né? Distintas, mas... O Josiel falou aí, ó, pastor Sérgio. Josiel falou aqui, realmente falta líderes pregarem abertamente a respeito do arrebatamento. Concordo, com certeza. E o nosso querido amigo Jardel Silva, ele colocou assim: Evangelista Eduardo, alguns líderes religiosos falam para seus membros que a letra mata, desmotivando seus membros a não chegarem um entendimento mais claro, né? Tá salvo aqui, aí fica salva a live, onde o presbítero Eduardo fala acerca do que é a letra ali, né? Que é citado no texto, né? Quer dar uma palhinha aí? Não é exatamente isso, Jardel. Foi até explicado aqui, né? A letra é a letra da lei. E o espírito da lei é o amor, não? O amor a Deus e o amor ao próximo, né? Exatamente. Exatamente. Amém? Presbítero Antônio, vamos orar. Eu quero dar honra aqui ao meu presbítero Eduardo para fazer essa oração. E agradecer a você que ficou conosco até o final, né? Compartilhou, foi uma bênção de Deus. Eu fui muito edificado, aprendi, vou sair daqui com meu neurônio queimando. Eita Deus. Né? E com mais sede ainda de poder ler a Bíblia, né? Coisas melhores eles têm preparado para todos nós. Olha por nós, meu. Eu quero agradecer, reiterar mais uma vez a minha palavra de gratidão, né? Ao meu querido pastor César, por estar aqui mediando essa entrevista, esse assunto. Também ao presbítero Antônio pelo convite, pela confiança, né, que ele depositou na nossa chamada. Me sinto muito honrado em poder atender. E quero dizer, presbítero Antônio, que eu estou à disposição, viu? Precisando aí, dentro da nossa disponibilidade, eu estou aqui para ajudar os irmãos a apoiar. Quero te parabenizar pela iniciativa, pela proposta. E esse podcast só tende a crescer, viu? Vai crescer muito. Vai chegar no Ceará, no Brasil todo aí, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu vou apresentar aqui, só desorar o meu canal no YouTube, pode ser, pastor César? Pode sim. Já estourou o tempo aqui, né? Pode ficar à vontade. Tem 3 minutos ainda, né? Tem. Não, mas vai dar certo. Gente, você quer me encontrar lá no YouTube, é só de você digitar Eduardo Medeiros, você vê lá a cara do crioulo lá, né? Lá tem pregação, tem estudo, né? Tem também programas na época que eu fazia o podcast. Um dia a gente volta aí, né? Faz uma parceria aí, também junto com Inconformados aí, em nome de Jesus. Então tem vários assuntos lá, né? Tá certo? Então vá lá, inscreva-se no canal, dê o seu like, o seu comentário, que isso é importante para que o algoritmo do YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e jogue para que outras pessoas também assistam. Então vá lá, se inscreva e seja abençoado em nome de Jesus. Vamos orar? Eita, já vamos inscrever no canal, o Jonas disse. Eu também, pronto. Viu? Eu quero hoje no mínimo uns 20 inscritos. Eita, glória. A nossa pastora também entrou, né? Pastora Ana Lídia, né? Que Deus abençoe. Nosso pastor Jorge, né? Pastor Felipe, presbítero Gideone, os irmãos da Yeshua, né? Que estão nos acompanhando. Né? E todos os irmãos que nos acompanham das denominações distintas. Que Deus abençoe a todos e continue. Fidelizem, né, a sua presença aqui. Todas as segundas-feiras o presbítero Antônio tem se dedicado em trazer pessoas gabaritadas, né, capacitadas para edificar a vida de vocês, tá bom? Deus abençoe. O presbítero Eduardo vai orar por nós.
Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Você que está na sua casa aí precisando de oração, que está enfermo, um parente seu que está internado no hospital, um parente seu que está escravizado nas drogas, nas bebidas. Vamos orar agora e a oração da fé vai alcançar essa pessoa, porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, já te damos graça por esse podcast maravilhoso, esse assunto tão relevante, tão importante para nós, meu Deus, que somos pregadores da Tua Palavra, e para uma geração nova que está nascendo agora, meu Deus, e quer interpretar a Bíblia, e quer pregar a Palavra de Deus de forma, meu Deus amado, coerente, em consonância com as Escrituras. Meu Deus, levanta uma geração de pregadores e pregadoras, de homens e mulheres, jovens, moças, rapazes, velhos, crianças, obreiros, pastores, cheios, meu Pai, do conhecimento, da sabedoria, da unção, do poder e da autoridade que emana da Tua Palavra. Não nos permita, Senhor, meu Pai, sermos preguiçosos e vagarosos no conhecimento, no estudo das Escrituras. Aleluia. Mas nós queremos ter o compromisso, Pai, de ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto para o crescimento, para o aperfeiçoamento dos santos, ó Pai. Eu quero te apresentar, meu Deus, esse podcast Inconformados, a pessoa do presbítero Antônio, Pai, o teu filho continua usando, dando estratégia, o teu servo, enviando, Pai querido, patrocinadores para ajudar, para ofertar nesse trabalho, que ele cresça cada dia mais, que ele se expanda para a edificação, para o crescimento espiritual da tua igreja, abençoando a pessoa do pastor César, teu filho, continua usando com maestria, com conhecimento da tua palavra, a sua família, Senhor, a família dos teus servos, irmão Jonas também, que o Senhor possa continuar usando ele como instrumento em tuas mãos, Pai. Ele é um verdadeiro milagre nas mãos de Deus, que através, Pai, do testemunho, da mudança radical que o teu evangelho produziu na vida dele, ele possa alcançar milhares de almas para o teu reino, sua família também seja alcançada. Te apresento o pastor, teu servo que aqui está, sua filha, continua abençoando ele, o seu ministério, dando crescimento em quantidade e em qualidade. A sua filhinha que estava aqui ouvindo atentamente, eu profetizo na vida dessa criança que ela será uma pregadora da palavra, que ela será uma ministra do teu santo evangelho. E assim, meu Pai, abençoa todos os irmãos, as irmãs, nossos amigos que entraram ao vivo aqui na live, que deixaram as suas contribuições, as suas observações, as suas perguntas, Pai. Cremos, Pai, que a dúvida dos teus servos foram elucidadas, esclarecidas nesta noite. Te peço pela minha esposa, irmã Josélia, meu filho Samuel, da graça, blinda minha casa, protege-nos de todo mal, providencia os meios, supre, Senhor, todas as nossas necessidades, porque o Senhor sabe e conhece todas elas. Recebe esse trabalho nesta noite, tudo que foi feito e para a glória e engrandecimento do teu santo nome. Essas bênçãos eu te louvo e por fé te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Digite o seu amém. Amém. Se você não está inscrito ainda no Instagram do Inconformados Pode, vai lá e segue. Segue também o presbítero Eduardo, né? Isso. E me segue também, viu? Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima. Foi bem, só. E eu vou lhe dizer, quanto mais tarde... O pessoal entra mais, o pessoal chega na igreja, né? A gente acha que não, mas... Não vai ter novo, né, agora? Foi muito compartilhado também, né? Foi muito. Foi muito divulgado. Vamos cuidar.